Hoje é quinta-feira, 6 de agosto de 2020 e hoje nós estaremos iniciando um outro tema dentro do tema maior que estamos enfatizando, que é priorizar pessoas. É um dos valores que nós queremos cultivar em nossa igreja local e nós estamos buscando ferramentas que nos ajudem a lidar com os nossos relacionamentos. E eu quero iniciar o nosso devocional de hoje com o texto que está em Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 25. E assim nós estaremos entrando no tema Entendendo a Idolatria. O texto diz: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. As pessoas têm dificuldade em se relacionar com Deus, mas, como precisam de se ligar a alguma coisa, colocam objetos ou coisas no lugar de Deus. Isto é, tornam coisas, tornam objetos a sua religião. É assim que Jesus definia a idolatria. Ele sabia que o homem rico precisava renunciar à sua veneração pela riqueza para poder abrir espaço no coração para um relacionamento com Deus. Algumas pessoas têm dificuldade em se relacionar com outras pessoas. Quando seus relacionamentos são ameaçados ou perdidos, eles os substituem por objetos ou coisas. Esta é a definição de vício. O antigo problema da idolatria manifesta-se como o problema moderno do vício. Como destruiu o homem rico, quando os relacionamentos são substituídos por objetos, renunciar a estes pode ser muito difícil. Apegar-se a um objeto para compensar a nossa necessidade de amor insatisfeita pode funcionar, mas temporariamente. A euforia que extraímos da posse de certos objetos para nos fazer esquecer que, na verdade, precisamos de algo mais profundo. No entanto, como o objeto é apenas um substituto do amor que trocamos nos relacionamentos, esta satisfação não é duradoura. Nós precisamos retornar repetidas vezes ao objeto para afastar o sentimento de vazio e insatisfação. Portanto, o ídolo é um substituto do amor, porque é uma tentativa de colocar um objeto no lugar de um relacionamento amoroso. O vício é um substituto do amor, pela mesma razão. Lidar com as pessoas que não se sentem amadas e por isso se voltam para o vício pode ser útil, mas somente depois de algum tempo. Animar pessoas que estão nessa situação também pode ser proveitoso, mas também é limitado. Apenas uma coisa é capaz de curar o vício humano e expulsar a idolatria: o amor genuíno. E esta é a nossa missão como igreja, esta é a nossa missão como discípulos de Jesus: pregar o Evangelho.
Somente em Cristo Jesus nós experimentaremos uma completa libertação. E eu quero avançar neste entendimento sobre o vício, sobre a idolatria, destacando um texto que está em Lucas, no capítulo 12, versículo 34, que diz: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E eu quero trazer para vocês o estudo de um caso para dar um entendimento prático sobre este tema. Renato era um empresário inteligente e bem-sucedido que procurou ajuda de um conselheiro para o seu casamento. Não havia problema entre os dois, mas o casamento deles estava monótono. Logo, o conselheiro descobriu que as queixas da mulher estavam relacionadas ao fato de Renato, apesar de estar fisicamente presente, estava, na verdade, distante da sua esposa. Ele bebia uma quantidade de bebida alcoólica exagerada, o que o deixava frequentemente sonolento e incapaz de conversar sobre questões mais profundas. A comunicação deles não estava boa. Ele se justificava dizendo que era a sua maneira de relaxar e lidar com o estresse. E ela reclamava, acusando-o de estar encobrindo seus sentimentos que ela queria tanto conhecer. O conselheiro sugeriu que Renato parasse de beber enquanto estivesse fazendo o aconselhamento para que o casal pudesse lidar com tudo o que ele estava sentindo. Ele concordou, mas só conseguiu cumprir o combinado durante alguns dias. Quando seus sentimentos atingiam um ponto no qual ele se via ameaçado de ser obrigado a conviver com eles, ele não conseguia resistir e voltava à bebida. Assim, o aconselhamento começou também a ficar monótono, como era o relacionamento dele com a sua esposa. Se as pessoas não conseguem expor os seus verdadeiros sentimentos, nem mesmo o melhor aconselhamento é capaz de produzir resultados. O ponto crítico desta situação, que envolve Renato e a sua esposa, aconteceu quando o conselheiro disse a ele que, daquela forma, o aconselhamento não iria surtir efeito. Infelizmente, apesar de perceber que estava destruindo o seu relacionamento com o conselheiro e com a sua esposa, ele não conseguiu parar de beber. Em vez de lidar com seus sentimentos, ele voltou à bebida. Embora ele fosse capaz de admitir que a bebida passara a ocupar um lugar tão importante na sua vida, que havia se tornado um vício e espiritualmente se transformara no seu Deus, ele continuou bebendo. Como o jovem rico, aqui nesta passagem que nós lemos em Lucas 18, ele simplesmente foi embora. Nós podemos escolher entre as coisas e os relacionamentos. Quando elegemos as coisas, submetemos a nossa vida a deuses que nos escravizam em vez de nos libertar. Quando criamos deuses que exigem a nossa atenção a ponto de destruirmos nossos relacionamentos com outras pessoas, certamente nós estamos com graves problemas. A palavra que podemos usar para isso é idolatria. Jesus disse ao homem rico: vende todas as coisas que tens, distribui o dinheiro aos pobres.
Jesus desejava que o homem rico percebesse que as suas coisas ocupavam o centro do seu interesse. No caso deste homem rico, a riqueza. O homem rico tinha substituído um relacionamento genuíno com Deus pelo dinheiro, pela riqueza. Ele se viciara nos seus ídolos. O grande desafio que nós temos como cristãos é de estarmos vivendo de fato na presença de Deus, com os nossos corações totalmente consagrados ao Senhor e cumprindo a nossa missão como igreja de fazer discípulos de todas as nações. Você está fazendo a ponte, isto é, você está levando as boas novas do Evangelho, meu irmão, e nós precisamos começar isso dentro da nossa própria casa. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.